O glúten é um complexo de proteínas existente no trigo, componente da nossa alimentação. Ele pode gerar adoecimento relacionados a reações alérgicas, a intolerância ao glúten não celíaca e a doença celíaca, que é uma resposta autoimune do organismo gerando inflamação. É preciso entender que a doença celíaca ela é um transtorno autoimune e é uma resposta inflamatória e imunológica do organismo. Existem marcadores autoimunes que são característicos da doença e que mostram aquele padrão de adoecimento. Então a pessoa ela vai ter uma alternância de sintomas gastrointestinais que podem estar correlacionados à constipação ou diarreia, mas também pode gerar respostas muito fortes, causando, por exemplo, osteoporose, epilepsia, alterações neurológicas, deficiências vitamínicas, anemia. Então é uma doença complexa que gera um fator inflamatório muito grande e que tem um prejuízo maior para o paciente. Na intolerância ao glúten, que é um espectro de doença mais brando e menos grave, o paciente não tem marcador imunológico relacionado a essa doença. Os sintomas eles podem até serem parecidos, só que a resposta está associada à exposição e à quantidade que aquele paciente vai ingerir. O paciente ele pode apresentar sintomas nas duas doenças de horas a dias. Então, a resposta de doença e de inflamação desse paciente vai depender muito do organismo de cada um. Aqui no consultório, eu recebo pacientes que apresentam algumas deficiências nutricionais. Alguns decorrentes de um adoecimento e que têm características intestinais, outros com sintomas muito inespecíficos, como alterações da memória, do humor, ou retenção hídrica, ganho de peso. Essas alterações, elas são vistas na história do paciente e às vezes estão correlacionadas à intolerância ao glúten ou à doença celíaca, porque o espectro de doença ele é muito grande e os sintomas são muito variados. Então o paciente ele pode chegar com uma deficiência, por exemplo, de ferro, não saber que tem um processo inflamatório relacionado ao glúten. E isso é determinado durante uma anamnese e exames relacionados. Então, durante a consulta, dependendo de como o paciente traga a história, a gente consegue correlacionar e definir a investigação, para ver se realmente ele vai ter uma sensibilidade a esse componente da dieta.